Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Disciplina Comportamento Organizacional, aula 7, professor Carlos William, hoje dia 9 de fevereiro. Então nós vamos iniciar, assim como fizemos com outras aulas, com um texto base, um texto de apoio para uma reflexão introdutória ao conteúdo. Então o texto, ele inicia com um questionamento: mito ou ciência? Funcionários felizes são funcionários produtivos. Ainda ontem eu estive participando de um evento em Goiânia, como ouvinte, e neste evento tivemos uma palestra bastante efusiva, como é da personalidade deste palestrante, na verdade deste grande empresário brasileiro, que é o Ricardo, da Ricardo Eletron. Depois sigam o Instagram dele, vocês vão verificar que é uma figura muito peculiar. Ricardo Nunes Eletro, @Ricardo Nunes Eletro, esse é o Instagram dele. Então ele tem se dedicado à realização de mentorias e de palestras com o intuito de desenvolver empreendedores a partir dos conhecimentos que este adquiriu ao longo aí dos 20 anos à frente da Ricardo Eletro. Um case de sucesso do varejo brasileiro, né? A empresa foi vendida e ele retorna ao cenário nacional com estas palestras e essas mentorias. Confesso que nunca havia ouvido o Ricardo, nem sabia que ele estava no Instagram. E uma pessoa de bastante energia, de muita simplicidade, uma simplicidade quase que assustadora para uma pessoa que conseguiu o sucesso que ele conseguiu. O estado de Minas Gerais está impregnado no seu DNA. Você percebe claramente que é um mineiro pela sua simplicidade, o jeito direto de falar, muito próximo, né, com o jeito aqui do estado de Goiás. E uma pessoa com muita energia, né? Eu até brinquei quando o cumprimentei, conversei um pouco ali nos bastidores com ele, parecia uma usina nuclear de tanta energia que ele gerava. Realmente muito interessante a abordagem dele e o sucesso, né, que ele teve. Ele não é por acaso, sem dúvida alguma está muito vinculado à personalidade deste empreendedor brasileiro do varejo. E neste evento ele relatava a importância que ele dava para as pessoas. Então ele dizia que o principal papel dele era a mesma mensagem que ele levava para o seu público, que era a mensagem relacionada ao preço, a conseguir um preço justo, um preço baixo. Isso estava o tempo todo presente nas campanhas publicitárias da Ricardo Eletro, nas décadas de 90, nos anos 2000. Uma empresa que começou muito pequena, uma portinha simples em Minas Gerais e foi se expandindo. Minas Gerais não, creio que o interior de São Paulo, mas ali próximo do Triângulo de Ferro de Minas Gerais e São Paulo. Mas ele dizia, né, que muito do sucesso vinha por esta publicidade, por saber atrair o seu cliente, mas também por tentar transformar os colaboradores dele, os vendedores, os funcionários, os gerentes, no que ele acreditava ser a filosofia de gestão da empresa. Então, um termo que tem sido muito utilizado no mundo dos negócios atualmente é o empreendedor evangelista.
que é aquele que leva a mensagem a qual a organização quer passar. E ele, sem dúvida alguma, é um evangelizador dos mais apaixonados das políticas, do modelo de gestão que ele concebeu. E atualmente ele tem se dedicado a replicar esse modelo de gestão para outros empreendedores que tenham interesse. E aí ele dizia, né, que a alma da empresa são as pessoas. Isso já é dito desde sempre, né? Nós pegamos os autores aí, desde os autores mais clássicos aos autores contemporâneos do mundo do management, falam disso, né, que a essência das organizações está nas pessoas. Então o texto nos provoca nesse sentido. Ele questiona: funcionários felizes são funcionários produtivos? E é isso que nós vamos falar no encontro de hoje. Vamos falar de algumas formas de enxergar isso, alguns caminhos nessa perspectiva. Então essa afirmação, em geral, ela é verdadeira, de que funcionários felizes tendem a ser funcionários mais produtivos. Olá, professor Euler, um abraço, tudo bem? Então, o mito de que funcionários felizes são funcionários produtivos, ele surgiu na década de 30 e 40, a partir da... Um abraço, amigo. Sucesso. Ele surgiu neste período, principalmente a partir das pesquisas que foram realizadas na indústria Western Electric, numa indústria que fabricava relés para telefones. E ali, né, nessa indústria surgiu a experiência de Hawthorne. Forte abraço, amigo Nasser. Então surgiu os estudos de Hawthorne. E com base nos estudos de Hawthorne, que foram 4 fases, esse estudo de Hawthorne, chegou a esta conclusão, que hoje é óbvia, né? Mas uma das coisas mais difíceis de implementarmos na gestão são os elementos de obviedade, né? Aquilo que é senso comum. Todo mundo sabe que tratar bem os funcionários é um elemento aí da equação de sucesso de uma organização. Mas a despeito disso, poucas são as organizações que efetivamente têm uma política para tal, se planejam para tal. Eu até entendo, né, a dificuldade financeira a qual os nossos gestores reportam, e é uma verdade presente na nossa economia. Eu não tenho recurso financeiro para poder fazer os afagos aos quais os meus colaboradores almejam e esperam. Mas esse funcionário, o elemento de felicidade desse funcionário não se dá apenas pelo resultado financeiro, né? Existem outros meios de podermos trabalhar essa satisfação dos colaboradores. Mas vamos lá. Então os gestores, eles passaram a focar, a dar atenção, a partir da experiência de Hawthorne, que surge a teoria das relações humanas, ele passa a dar atenção a essa relação entre satisfação no trabalho e o desempenho do colaborador. Porém, na época, na década de 80, algumas pesquisas mostraram que esta correlação não era tão alta assim, né? E os autores desta análise ainda rotularam isso como ilusório, essa questão de que funcionários felizes eram funcionários mais produtivos. Isso na década de 80. Porém, pesquisas mais recentes, uma delas, uma análise com 300 estudos, uma revisão de peso, ela corrigiu alguns erros desta revisão anterior, né, e estimou que a correlação entre satisfação e desempenho do trabalho é moderadamente forte, mesmo em contextos internacionais, em culturas diferentes. E estas evidências sugerem que a correlação é ainda maior. Olha que interessante, a correlação é ainda maior em trabalhos chamados complexos.
que envolvem aí, sobretudo, o trabalhador na era do conhecimento. Para esses trabalhos complexos, esta correlação entre satisfação e desempenho é ainda maior, pois esses funcionários, né, oferecem a esses funcionários mais critério de agir de acordo com as suas atitudes, visto que esses colaboradores têm uma criticidade maior, uma capacidade de entender o cenário maior, um maior nível de oportunidades perante o mercado de trabalho, né? É recorrente, tanto nas revistas especializadas em negócios, como a palavra dos empresários, que faltam pessoas qualificadas para a execução dos seus trabalhos. Seja na área de tecnologia da informação, que carece aí de programadores, da linguagem específica do momento, da moda, mas também carece de pessoas que saibam administrar projetos, gerenciar projetos, conduzir equipes a resultados de melhor desempenho, pessoas que compreendam como implementar um sistema de gestão da qualidade, ou pessoas que possam implementar uma gestão que leve em consideração os aspectos dos impactos e dos aspectos ambientais, enfim, da gestão ambiental. Empregos existem que não são preenchidos, vagas para emprego existem que não são preenchidas por dificuldades em qualificação, né? Então, trabalhos complexos, esta relação ainda é mais forte. E uma outra revisão com 16 estudos que avaliaram o desempenho profissional por um período e a satisfação no decorrer dele, também encontrou uma relação de satisfação no trabalho e desempenho. E sugeriu que ela funciona, na maioria das vezes, da seguinte forma: a satisfação seria uma causa provável de um desempenho maior, mas este não seria uma causa maior de satisfação no trabalho. Como assim, né? Vamos voltar aqui com calma. A satisfação é uma causa provável de um desempenho melhor, mas o inverso disso, a correlação não é tão forte. Nem sempre um desempenho melhor é causa de satisfação no trabalho. E isso acontece porque muitas vezes nas nossas organizações nós temos gestores que não reconhecem o bom desempenho, ou desempenho superior, ou desempenho fora da curva. Então, às vezes você tem um desempenho muito superior, trazendo resultados, agregando valor aí para a organização, para os processos, resolvendo problemas, e nem sempre, ao realizar isso, a organização dá o devido reconhecimento por parte deste colaborador que foi um ponto fora da curva, agiu como um empreendedor interno, né? O intraempreendedorismo, empreendedorismo para dentro. Então, perceba que é necessário cada vez mais as organizações reconhecerem esta relação entre satisfação e desempenho nas nossas organizações. Mas vamos lá, vamos avançar para mares mais profundos a respeito do tema. Então, nós iremos trabalhar hoje este tema, que é a satisfação no trabalho, como continuação das aulas anteriores, né? A aula 5 e 6, nós também falamos um pouquinho a respeito, né? Principalmente na aula 6, nós tocamos sobre satisfação no trabalho. Os nossos objetivos do encontro de hoje é identificar o modelo de 4 respostas dos trabalhadores para a insatisfação. Então, aqui hoje nós vamos falar do viés da insatisfação. Quais são os problemas da insatisfação no ambiente de trabalho? E mostrar se a satisfação no trabalho é um conceito culturalmente relevante. Então, volto a dizer, isso é um senso comum, em que a maior parte dos gestores não duvidam deste, que os colaboradores mais satisfeitos produzem mais, porém,
não transformam este argumento em uma prática de gestão. Então eu vou ter políticas, ações, objetivos, melhoria dos processos internos para gerar essa satisfação no cliente, pois essa satisfação no cliente, do colaborador, me desculpe, essa satisfação do empregado vai ocasionar um desempenho melhor por parte deste. Vamos lá. Então, o impacto da presença de funcionários satisfeitos e insatisfeitos no ambiente de trabalho. Qual é este impacto? Então, o que acontece quando os funcionários gostam e quando não gostam do trabalho? Então, existe um modelo teórico para nós entendermos melhor esta relação. É o modelo teórico saída, voz, lealdade e negligência. Então, é um modelo teórico baseado em 4 grandes quadrantes aí desta análise. Então, ele é útil no entendimento das potenciais consequências da insatisfação. Então, existem colaboradores insatisfeitos que estão no quadrante saída. Existem colaboradores insatisfeitos que estão no quadrante voz. Existem colaboradores insatisfeitos que estão no quadrante lealdade. Existem colaboradores insatisfeitos que estão no quadrante negligência. Então vamos entender. Nós vamos apresentar uma figura aqui e aos colegas que estão nos vendo pelo Instagram, caso desejem esse material, podem me mandar um direct ou no meu e-mail cwcadm@gmail.com que eu posso enviar o material. Então, nós vamos ver esta estrutura das 4 respostas à insatisfação. E estas 4 respostas à insatisfação diferem por meio de 2 eixos. Um eixo que ele é chamado de eixo construtivo-destrutivo e ativo-passivo. Vamos entender este modelo teórico para compreendermos o impacto da insatisfação no trabalho. Então, este modelo teórico ele não surge da cabeça do professor Carlos. E essa é uma diferença, pessoal, que nós temos que estar atentos aos geradores de conteúdo, sabe? Muitas vezes as pessoas vão falar, e tem todo o direito, né? Vivemos a era aí da comunicação, mais do que nunca, mas saem jogando conceitos ao léu sem mostrar uma referência base disso daí. Um estudo que foi feito, científico, analisado e validado pelos pares. Então isso é importante. Sobretudo se eu quero replicar isso em outros ambientes. Então este modelo que eu apresento aqui, ele é fruto deste artigo, né, do Journal of Applied Social Physiology, que fala, né, a respeito dos resultados aí de uma avaliação 360 graus dentro de algumas organizações. Aos nossos alunos, né, foi disponibilizado este estudo. Então nós temos esses 4 quadrantes. Então nós temos uma postura do colaborador que é a saída. Ele está dentro de que relação? Relação ativa e destrutiva. Nós temos a negligência, que está dentro do destrutivo passivo. Nós temos a relação voz, que está dentro do ativo construtivo. E temos a relação lealdade, que está dentro do quadrante passivo e construtivo. Vamos lá, vamos entender o que significa cada uma delas. Então, o quadrante saída é uma resposta à insatisfação dirigida pelo abandono da empresa em relação àquele colaborador. E aí, esse colaborador ele vai buscar um novo emprego e o caminho é a demissão. Então é a saída mesmo dele da empresa, né? Sair da empresa. É uma resposta à sua insatisfação,
que está dentro de qual quadrante? Volto a dizer, ativo destrutivo. Porque este colaborador, ao sair da organização, né, isso tem um custo. Esse custo envolve também o custo do aprendizado, porque os colaboradores estão na organização aprendendo seus processos, que é o jeitão, a forma desta organização trabalhar, se desenvolver. E, né, estando aí dentro deste processo e sendo retirado deste, tem um prejuízo, não tenha dúvida disso. O novo colaborador ele terá que compreender esses processos da organização. E muitas vezes esses processos da organização não estão estruturados devidamente. Então é difícil até para passar para o colaborador, porque não tem uma estrutura processual de quais são as etapas do processo, esse processo não está definido, enfim. Os prejuízos são ainda maiores do que apenas os prejuízos do departamento pessoal, né, do pagamento dos direitos trabalhistas desses colaboradores. Então, a primeira alternativa do colaborador, insatisfeito, sair. Mas nem todos saem da empresa, não é isso? Nós temos também a atitude voz. Ela também é uma atitude ativa, só que construtiva. Enquanto a saída é destrutiva, a voz ela é construtiva. Vamos entender do que se refere isso. Então é a resposta à insatisfação dirigida para a busca de melhorias das condições de trabalho, de forma ativa e construtiva. Por exemplo, dar sugestões em relação às melhorias, a discussão dos problemas com os superiores, algumas posturas da atividade sindical que também apontam caminhos, pressionam o governo, mas também ou as empresas, né? O sindicato não é uma atividade exclusiva do servidor público, todo trabalhador tem direito à sindicalização, a depender da quantidade aí de funcionários que a empresa atua, o setor que ela está. Então, esta é uma postura muito mais assertiva, né? Mas perceba que nem sempre a organização dá vazão a isso, né? Possibilita que isso aconteça. Então, nem sempre você conseguirá ter este canal de comunicação para apresentar as suas sugestões de melhoria. Nem sempre o gerente vai estar disposto a ouvi-lo, disposto a acatar isso. Perceba que isso é uma cultura da organização, da empresa. Então, muitos gestores são extremamente aversos, aí, são contrários ao colaborador pensar, atuar de maneira ativa na gestão dele. Sou eu que tenho que apresentar as melhorias, sou eu que tenho que encontrar a solução dos problemas, é para isso que eu sou pago. Então, muitos gestores ainda continuam com essa visão míope, né, de quem enxerga a curta distância, e, no mínimo, ele está tendo prejuízos, né, porque quantas cabeças pensantes que estão envolvidas diretamente no processo poderiam contribuir para que esse processo melhorasse, né? Várias. Então esta é uma reação. Alguns indivíduos insatisfeitos estão dentro do quadrante voz. Ou seja, estou insatisfeito com esse trabalho, mas o que nós podemos fazer para melhorar? É uma atitude muito mais proativa, né? Porém, nem toda a cultura da organização permite, né, extravasar aí essa insatisfação desta maneira. Nem toda organização tem uma ouvidoria, nem toda organização tem gestores dispostos a ouvir os colaboradores insatisfeitos, às vezes nem os clientes, né? Às vezes nós temos gestores que não estão dispostos a ouvir nem o cliente insatisfeito, quanto mais o funcionário. E aí não entende porque está perdendo clientes, não entende porque não encontra funcionários bons, né? Não retém os melhores funcionários. Então é isso, também é uma saída para a insatisfação. Temos outro quadrante é o da lealdade. Então é uma resposta à insatisfação, que significa esperar passivamente, mas de uma maneira otimista, que as condições melhorem, incluindo defender a organização de críticas externas. Ele ainda veste a camisa da empresa, né, trazendo para o linguajar popular,
e acreditar que a empresa e seus dirigentes vão fazer a coisa certa, vamos ter paciência, vamos esperar, as coisas não mudam do dia para a noite, dar tempo ao tempo. E é uma postura de lealdade, é um quadrante de lealdades. Nós observamos lá na figura que apresentamos no início, a lealdade é uma atitude extremamente construtiva, mas é passiva. Ela está ligada a esperar, a espera. Né? Vamos esperar que as coisas melhorem, vamos esperar que os gestores tomem as melhores decisões e vamos defender a empresa, vamos defender a organização, vamos acreditar que as coisas já foram melhores no passado e voltarão a ser, enfim, eu permaneço leal a esta organização, a esta empresa e continuo o meu trabalho aí, neste ambiente. É uma postura, é um quadrante e temos colaboradores que ali estão. E finalizando este modelo teórico de classificação, nós temos colaboradores insatisfeitos que estão no quadrante negligência. A negligência é a resposta à insatisfação que consiste em permitir passivamente as coisas piorarem e, além disso, inclui absenteísmo, faltas, né? Inclui atrasos crônicos, redução do empenho, aumento do índice de erros por esta insatisfação. É a negligência. É a resposta do colaborador à sua insatisfação. A negligência é uma atitude destrutiva, né? E também passiva, porque ele não age para resolver o problema. Né? Ele não age para resolver o problema. A lealdade ele também não age para resolver, mas a sua postura é de construir. Então ele até defende a empresa. Ele está sofrendo, mas defende. Né? Talvez a lealdade aí tenha um quê de masoquismo. Mas o negligente não, ele vai para a ação, né? Destrutiva e para a passividade em relação a resolver o problema. Resolver o problema, ele fica quieto, ele deixa acontecer. Tô nem aí. A empresa, tô insatisfeito nesse trabalho mesmo, eu vou deixar vazando água, energia ligada, luz ligada, não vou fazer manutenção, estou vendo que a máquina vai parar, ou vai quebrar, ou vai se danificar, ou estou dirigindo o veículo da empresa de uma maneira irresponsável, sem uma forma que poderia preservar aí os pneus, o consumo de combustível. Estou usando, né, os mais diferentes artifícios para aí demonstrar a minha insatisfação, tá bom? E aí, qual dos quadrantes você já atuou estando insatisfeito em uma empresa? Saída. Então foi uma atitude ativa, destrutiva, né? Porque a empresa perde um ativo que é você. Desculpa que chamar uma pessoa como ativo beira a desumanidade, né? Mas está presente em muitos livros aí esta definição. Então, colaborador sair da organização, né? O próprio Bill Gates, no livro Estrada para o Futuro, ele dizia que todo dia ia dormir bastante apreensivo, porque o principal patrimônio da empresa ia embora e não sabia se voltaria. E se você observar os períodos que a Microsoft teve mais dificuldade, foram períodos que justamente esta empresa passa a não ser a opção número 1 para as maiores cabeças, para as melhores cabeças pensantes do Vale do Silício, né? Ou das universidades ali próximas, as universidades em Boston. E também ao longo dos Estados Unidos e do mundo de uma maneira geral. Visto que os campos americanos, né, das universidades é um verdadeiro celeiro do mundo, né? Você encontra pessoas dos mais diversos países, a diversidade está muito presente. Pois bem, então em algum momento, algumas destas atitudes pode ter feito parte do mundo do trabalho de cada um de nós. Continuando isso, perceba que os comportamentos de saída e negligência,
englobam aí nossas variáveis de desempenho. Então aí novamente satisfação e desempenho. Por exemplo, né, produtividade, absenteísmo, rotatividade. Então eu passo a não produzir o mesmo tanto, não gerar o mesmo resultado com os mesmos recursos que eu tinha anteriormente. Então antes eu produzia x ao quadrado e agora eu estou produzindo x menos 1. O absenteísmo, né? Então falto mais, né? Tenho maiores falhas nesse sentido. E a saída mesmo de colaboradores, né? Alguns setores são setores com alta rotatividade, principalmente da base operacional deste setor. Por exemplo, a construção civil, né? Isso onera bastante o serviço ali desenvolvido e também a qualidade do serviço realizado, por razões que já explicitamos anteriormente. Então, esse modelo ele amplia as alternativas de respostas dos funcionários, incluindo o quê? A voz e a lealdade, que são chamados comportamentos construtivos. Então eu tenho, né, estes comportamentos que impactam a variável de desempenho. Quais são eles? Saída e negligência. Então, variável de desempenho, saída e negligência. Comportamentos construtivos, voz e quadrante lealdade, né? Isso com certeza será tópico da nossa próxima avaliação, tá? Então, esses comportamentos construtivos, voz e lealdade, permitem que os indivíduos tolerem situações que não são as mais adequadas, situações desagradáveis provocadas pelas empresas, ou, né, colocam a boca no mundo, né, ou reivindicam condições de trabalho satisfatórias, né? Então, a lealdade aí é o comportamento construtivo, mas passivo, e a voz construtivo ativo. Carlos, mas nós temos pessoas aí que sofrem caladas? Temos demais, né? Tanto na área pública quanto privada. Toleram situações desagradáveis caladinhos, né? Porque a organização não dá abertura para propor melhorias. E isso impacta o desempenho, sem dúvida alguma. Continuando aqui, este modelo teórico que apresentamos, ele ajuda a compreender algumas situações que poderiam, sem este modelo, sem uma análise um pouco mais profunda, compreender algumas situações. Por exemplo, dos trabalhadores sindicalizados. Quando a baixa satisfação em relação ao trabalho se une a reduzidas taxas de rotatividade. Ele não vai embora da organização pública por mais que ele se queixe, por mais que realmente tenha uma baixa satisfação do trabalho. Então, os membros sindicalizados geralmente expressam essa sua insatisfação por meio de procedimentos formais de reivindicação, um processo administrativo, ou um processo até mesmo judiciário, ou por meio de uma negociação, no caso de empresas privadas, né? Então ocorrem as negociações também. Então esses mecanismos de comunicação permitem que os sindicalistas continuem em seus empregos ao mesmo tempo que se convencem de que estão fazendo alguma coisa para melhorar a situação. Então não estão tão parados, né? Estão tendo uma postura ativa aí. Então estão tentando melhorar as condições, lutando por melhores condições de trabalho. Então, como nós analisamos no início da nossa disciplina de hoje, né, da aula de hoje, no texto Mito ou Ciência, funcionários felizes tendem a ser funcionários mais produtivos. Então, alguns pesquisadores acreditavam que a relação entre satisfação no trabalho e desempenho era um mito. Porém, uma revisão de mais de 300 estudos sugeriu uma correlação forte entre essas duas variáveis. Então, à medida que mudamos do nível individual para o nível organizacional, então passamos a avaliar não apenas o indivíduo, mas a empresa como um todo,
também encontramos bases para que essa correlação continue forte, né? Porque poderia ocorrer assim, quando eu vou avaliar um indivíduo, eu verifico, né, que existe essa correlação forte. Mas quando eu olho a somatória dos indivíduos, essa correlação, por lógica, por obviedade, mas a ciência tem que testar, né, continua suportando esta hipótese, que os funcionários satisfeitos têm melhor desempenho. Então, o que ocorre para o indivíduo, ocorre para a organização como um todo. Então, quando dados de satisfação e produtividade são coletados para a organização como um todo, vemos que organizações, olha só, com um número maior de funcionários satisfeitos, tendem a ser mais eficientes do que se comparadas com uma quantidade menor de colaboradores insatisfeitos, né? Número menor deles. Então, perceba que é o que nós falamos, essa correlação continua a existir. E um desses estudos que acontecem anualmente é o da revista Exame. A empresa premiada como melhor para se trabalhar, ela necessariamente não comete falhas? Não, nós vimos, né, na aula passada, 2 alunos relatando a insatisfação em uma empresa premiada do Guia Maiores e Melhores para se Trabalhar da cidade de Anápolis. Não vamos citar a empresa, mas estava presente. Então, de acordo com a revista Exame, verificou-se que os resultados das empresas consideradas melhores para se trabalhar eram superiores, foram superiores aos das melhores e maiores, né, que por si só já obtêm resultados significativos. Então, as empresas maiores tendem a ter melhores condições de trabalho, porque têm maior rotatividade de recursos, uma disponibilidade de recursos. É óbvio, né? Então, poderia supor que apenas as maiores, teriam um desempenho superior, as maiores e melhores. Não, mas aquelas que não são as maiores, mas que estão no rol das melhores para se trabalhar, continuam tendo bom desempenho. Então, essa observação sugere que as empresas onde prevalece a satisfação com o trabalho tendem a obter o melhor desempenho. Tá? Então, esse é o X da questão. Então, parece lógico supor que a satisfação no trabalho pode ser o principal fator determinante no comportamento do que nós vamos chamar, e vamos explicar este conceito, de cidadania organizacional. Precisamos tanto da cidadania organizacional, vamos falar a respeito desta cidadania organizacional. Olha só. Funcionários satisfeitos estão dispostos a ajudar mais. Então, funcionários satisfeitos são mais propensos, primeiro, a falar bem da organização. Isso gera um clima, né? Um clima positivo. Olha só, eu vou contar um case aqui que o Ricardo Eletro contou. Um empresário aí que faturava bilhões por mês com a grande rede Ricardo Eletro, né, que quando encerrou as suas atividades, quando ele deixou de ser o dono, vendeu o grupo, né, estava com mais de 1.200 unidades. Então, um gigante do varejo, chegou a ser o maior do varejo. Então, ele dizia que certa vez ele estava também agregando serviço ao seu portfólio de produto. Então, além do eletrodoméstico, ele vendia serviços também, entre eles serviço funerário. E ele deixou, né, o gerente apresentar a proposta e tentar estimular ali os vendedores, o que era, e depois ele iria falar. E aí ele se retirou do local que estava, foi para um outro local, e nesse outro local, esperando a vez dele de ir lá e falar, ele ouviu alguns colaboradores, alguns vendedores que não eram, né, que não o viram,
eles duvidando disso, né? Eles duvidando que este serviço iria dar o percentual de retorno alto que eles tinham estimado. Então, e aí ele trouxe essa reflexão, né, dizendo que depois cortou este viés, essa forma de pensar, e comprovou com números que estava certo, e realmente foi um sucesso esse investimento em serviços, porque, não sei se vocês sabem, né, mas a margem no varejo é muito baixa, né? Das linhas brancas aí, por exemplo, geladeiras e tal, a margem de negociação com as indústrias não é uma margem tão superior. Então, estes varejistas acabam ganhando por meio de agregar serviços. Qual é um caminho que os varejistas utilizam bastante de agregação de serviço? A parte de financiamento, né? Algumas instituições varejistas se tornaram grandes centros de fomento ao crédito, né? Então, ela própria faz o parcelamento aí da dívida e a partir daí obtém juros, né? E algumas se tornaram verdadeiras empresas, instituições financeiras, muito mais do que varejistas, prestadoras de serviço financeiro. Ricardo Eletro chegou a vender plano funerário. Olha só, uma margem altíssima. Então ele vendeu vários serviços aí em relação ao que antes ele propunha, e a margem foi muito positiva. Mas ele cortou esse mal pela raiz, né, dos colaboradores, e às vezes é um colaborador que já está vindo com uma insatisfação porque não está conseguindo os resultados que a empresa almeja, e aí ele fala mal daquele serviço e ele acaba por contaminar um outro colaborador que talvez tinha até uma uma predisposição aí a entender como positivo, né, o produto. Não quer dizer o serviço, né, o que está sendo apresentado. Não quer dizer que todas as ideias apresentadas pela empresa devam ser aplaudidas e consideradas perfeitas. Não é isso que estamos dizendo, mas tem pessoas que, independente do que é dito, ele já é contrário. Independente do que é apresentado, ele já é contrário. E essa pessoa acaba contaminando os demais que estão ao seu redor. Nós vimos isso, né, no Gente Tóxica, né, no livro Gente Tóxica e alguns comportamentos relacionados a essa toxicidade no mundo do trabalho. Então, eles podem também ir além de suas atribuições regulares, porque querem retribuir as experiências positivas. Então, o colaborador que é um cidadão organizacional, né, o conceito que foi apresentado aí, ele vai além do que pedem nas suas atribuições. Então ele pode ir além, porque ele considera que esta organização foi uma grande oportunidade para ele. Por exemplo, eu estou dando este exemplo recorrente pela brevidade da experiência que eu tive, mas na própria Ricardo Eletro ele relatava que ele teve gerentes que eram estoquistas, né, que eram da limpeza, depois virou estoquista, depois virou vendedor, depois virou gerente de vendas, depois virou gerente de loja, e chegou a faturar 300 mil reais por mês. Conseguia um nível desse de faturamento, de salário, né? Desculpe. Então, imagine, né, o nível de gratidão que essa pessoa tem por parte de uma empresa como essa. Então, em conformidade com esta visão, as evidências sugerem que a satisfação do trabalho está moderadamente correlacionada a essa cidadania organizacional. É o estudo 3 que eu apresento no final, os artigos que dão base, porque nós estamos vendo aqui. Eu disponibilizei a lista de artigos também para vocês, tá? Não disponibilizei todos esses artigos, mas tendo interesse, me mande um e-mail que eu mando para vocês o artigo. Então, deixa eu ver se já está até aberto aqui. Sim. Então é esse artigo aqui, ó. Verdade 2. Artigos reforçam isso que nós apresentamos. Expanding the Criterion Dominate. É um estudo quantitativo, né, da literatura a respeito dessa percepção. Então aqui são 2 artigos disponibilizados, né? Bem.
Então o artigo ele apresentou que esta correlação ela é moderada entre satisfação e ter cidadania organizacional, e as pessoas mais satisfeitas com o trabalho têm uma maior probabilidade de adotar isso que nós chamamos de comportamento de cidadania. Por quê? É porque que o satisfeito tende a ter um comportamento de cidadania maior na organização. Então as percepções de justiça ajudam a avaliar esta relação. Ele considera justo dar este retorno. Então aqueles que sentem que seus colegas os apoiam apresentam uma tendência maior a ajudar os outros, né? Chamado corrente do bem. Então isso também, né, está presente. Os que têm uma relação antagônica com seus colegas têm uma propensão aí menor de fazê-lo. Este comportamento que nós chamamos de cidadania organizacional. Muitos servidores públicos, por exemplo, sentem-se insatisfeitos com as relações altamente hierarquizadas dos departamentos públicos, o trabalho rotineiro, maçante, cansativo, e também com muitas etapas, não muitas vezes para controlar o que deve ser feito, que nós chamamos de etapas burocratizadas aqui. Somado a isso, a falta de reconhecimento por parte dos seus superiores, uma política remuneratória que não depende do seu desempenho, mas é estabelecida pelo governo, já taxada e muitas vezes desrespeitada. Nós tivemos esse desrespeito extremamente presente na Universidade Estadual de Goiás, em que o governo do estado teve que criar uma condição para legalizar esse desrespeito, né, que foi o aceite do estado de Goiás na condição de um estado em recuperação fiscal. Então perceba que o estado congelou antes deste reconhecimento os salários dos servidores públicos, passando por cima de direitos aí, do respeito da data do vencimento da data base. E hoje, né, muitos servidores públicos tiveram os seus rendimentos totalmente corroídos pela inflação, por estarem aí há 10 anos sem esta correção salarial. A UEG é um exemplo disso, mas isso não é uma exclusividade da UEG, não. O estado do Paraná, em relação à Universidade Estadual de lá, também. O Instituto Federal de Goiás também, né, está sem uma atualização aí salarial já há alguns anos, não chega ao mesmo tempo da UEG, mas já também estamos há bastante tempo sem esta realidade. Então esta é uma realidade no serviço público, né? Muitas vezes você que está na iniciativa privada, quando tem o aumento do salário mínimo para tentar se aproximar da inflação anualmente, pelo menos este aumento você terá. Situação essa que não é garantida no serviço público, né? Você continua, né? Então, não sei, será que o seu salário quando você ingressou significava um salário de 5 salários mínimos? E aí hoje, atualmente, o seu salário corresponde a apenas 2 salários mínimos. Então, né, imagine aí este hiato, né? Então, diante desses fatores, as suas reações mais típicas são greves, para forçar uma negociação e para publicizar para a sociedade o que está acontecendo. É óbvio que a sociedade não gosta, né, de ter o seu deslocamento atrapalhado ali no horário de rush, mas é importante entender que é uma força, né? Boa parte dos nossos políticos só agem quando são pressionados, né? É uma realidade. E o professor vai pressionar de qual forma? Que não a greve nos momentos aí de pico, para que a sociedade tenha acesso a essas informações, uma vez que o próprio serviço público é pago pela sociedade. E essa dificuldade salarial vai comprometer a qualidade do serviço prestado. Especificamente na educação, esse professor ele terá dificuldade de deslocar-se para o trabalho. Este professor
ele tem família, né? Ele também tem as suas contas, ele também tem filhos na escola. Não é à toa que a profissão docente é uma das profissões com maior síndrome de burnout, de esgotamento. Então, e aí vamos falar dos critérios, de aspectos técnicos, né? Talvez esse professor não terá condição de ter os melhores equipamentos para poder ministrar sua aula, ou comprar os melhores softwares relacionados, ou assinar as melhores revistas, ou participar dos melhores eventos acadêmicos, etc, etc, etc. Né? Então, mesmo quando muito insatisfeitos, raramente os servidores abandonam seus empregos. Essa estabilidade, né? Então, a segurança no trabalho garantida pela estabilidade serve como uma barreira para esse tipo de comportamento reativo. Então, por mais que o salário esteja aí há 10 anos, há um bom tempo sem atualização, ele continua permanecendo no serviço público, porque também, diferente na empresa privada, eu trabalhei 20, 30 anos na empresa privada, eu tenho meu fundo de garantia por tempo de serviço, né? No serviço público, não. Se o professor da UEG ele sai, ele pode pegar esse tempo de serviço e levar, né, para o outro. Isso vai contar quanto tempo, como tempo, né? Mas ele não vai receber nenhum fundo de garantia, ele sai, tchau, não tem. Muito obrigado pelos serviços prestados até aqui, mas tchau. O que você pagou de previdência aí não é ressarcido, fica para os cofres públicos. Então, mesmo quando, a não ser que você faça uma previdência privada, né? Então, mesmo quando muito insatisfeitos, é por esta razão que muitos servidores públicos não abandonam, né, os seus empregos. Essa estabilidade é uma barreira para a saída. Então, os empregados do setor de serviços é uma condição específica, né, porque eles interagem diretamente com o cliente. A indústria, diferente do serviço, ela tem um momento para gerar o seu produto e um momento para entregar o seu produto. O serviço não. A produção e o consumo do produto são feitos imediatamente. Você pode até levar uma peça, né? Eu trabalho com uma empresa de gesso e eu faço aí o acabamento de uma sanca, né? Eu faço aí uma parte de decoração. Então eu posso levar já a sanca cortada, na angulação pensada, mas eu vou ter que ir lá instalar, né? Então eu posso até ter um pouco as peças prontas anteriormente, mas o serviço, né, a entrega do serviço dará-se com a instalação no locus. Então perceba que a produção do que vai ser feito e o que vai ser consumido é simultâneo. Então, no que diz respeito aí aos serviços, como as empresas de serviço se preocupam em satisfazer os seus clientes, será que satisfação dos funcionários está relacionada com a avaliação positiva por parte do cliente? Olha que questão interessante. Então, no que diz respeito àqueles funcionários que fazem um atendimento direto na linha de frente, no fronte de guerra, que tem contato diário com os clientes, a resposta é sim, por óbvio, né? Por isso que existe um endomarketing. Nós temos o marketing, né, que são os 4 P's: preço, promoção, praça, né, e produto. Então eu penso o preço do meu produto, eu penso a entrega do produto, que é a praça, né, eu tenho a questão logística. Eu penso, né, a questão da divulgação do produto, que é a promoção, propaganda e publicidade. E eu penso também, né, o próprio produto, né, se ele está adequado ao mercado que eu quero oferecer, né, a persona que eu quero oferecer. Já ouviram falar desse conceito de persona? Definir a persona do meu produto. Quem consome o meu produto? Qual a idade que ele tem? Algumas startups, quando vão modelar o processo, né, de marketing e tal, eles até dão nome a esse cliente, colocam um cabelo nele, uma cor de pele, um estilo de roupa, para tentar construir essa persona e poder entender ainda mais o serviço que será prestado. Então, o serviço, os colaboradores estão na linha de frente, né? Então, é necessário esta atenção, a correlação mantém-se forte.
Colaboradores satisfeitos geram também funcionários satisfeitos. Colaboradores satisfeitos geram clientes satisfeitos. Então aqui a gente apresenta um estudo, né, o estudo 6, que dá base a essas argumentações. Então as definições aqui estão sustentadas em alguns trabalhos, tá? Então tá aqui, ó. Então aqui são 2 artigos relacionados a serviço e satisfação do funcionário. Bem, e também, né, para não ficar só em estudos exportados, um estudo realizado com empregados e clientes de 3 hotéis do município de Recife comprova esta mesma evidência. De fato, a satisfação dos clientes foi influenciada positivamente pela satisfação dos seus funcionários hoteleiros. É óbvio, né? Em serviço isso é claro. Por isso a importância do gestor arregaçar as mangas e ir a campo. Sair um pouquinho da sua cúpula e ir a campo. O Ricardo Eletro fazia muito isso, né? Ele visitava semanalmente uma boa parte das lojas. Então tinha o avião da empresa que rodava o Brasil e ele fazia essa visita. Ali no celular dele, nos equipamentos, ele tinha o BI da empresa, né? O Business Intelligence, com todas as métricas do negócio. Então, ao conversar com o vendedor, ele sabia o nível de venda que ele estava tendo. E aí ele tinha o hábito de visitar as lojas, e ao visitá-las, né, muitas vezes ele encontrava o gerente todo aberto, disposto a lhe atender bem. Afinal de contas, é o CEO da empresa visitando-a. Assim como escola do interior, né, quando o secretário de educação vai visitar, a escola é toda preparada para esta visita. Mas, como bom empresário que é, sucesso não ocorre por acaso, ele também conversava com os colaboradores. E os colaboradores, né, ele falava, e aí, o gerentão, como que tá? Como que é essa gerência aí? Tô vendo que ele é muito bom e tal. Então, o gerente agradava muito o Ricardo, mas os colaboradores ele ignorava. E é óbvio que isso vai impactar no desempenho. Então, o gerente tratava bem quem estava acima e tratava mal quem estava abaixo. Então, o colaborador falava, ele trata bem, vai lá olhar, na nossa geladeira nem água tem. Não tem condição nem de beber água, tem que comprar água aqui. Então nós estamos abandonados. Então, cuidado, né? Nós estamos conseguindo a margem de lucratividade sobre que preço? Sobre a negligência com os nossos colaboradores? Então, de modo geral, isso acontece porque a retenção ou a perda de clientes na área de serviços ela é específica, ela depende muito desta linha de frente, como a linha de frente trata o cliente. Funcionários satisfeitos tendem a ser amáveis, alegres, atenciosos. E isso o cliente aprecia, né? Está atento ao que está acontecendo. E o contrário também ocorre. Funcionários, né, insatisfeitos vão passar isso no trato com o cliente, infelizmente. Então, os funcionários satisfeitos tendem a ficar mais tempo no emprego. Há maior probabilidade, porque ele está há mais tempo, dos clientes reconhecerem ele e ter um atendimento que já conhecem. Eu me recordo sempre, ele retornou agora para as lojas, né? Tinha um vendedor na loja Flávio's Calçados, uma loja muito conhecida aqui em Goiânia, acho que ela tem aí em Anápolis também, para venda de material esportivo. Essa loja, essa rede, né? Ela começou no setor Vila Nova, em Goiânia, pequena, uma lojinha bem pequenininha, e foi expandindo, um case muito interessante. E uma dessas lojas, neste bairro que eu citei, Vila Nova, tem um vendedor que sabia o nome de cada um dos seus clientes. Enquanto os outros vendedores ficavam na fila ali esperando, às vezes até à toa, ele estava atendendo 4 ao mesmo tempo, né? Tinha cliente que preferia esperar do que ser atendido por um outro vendedor. Não que os outros fossem ruins, mas esse vendedor ele era fantástico. E mais, ganhava um valor a mais do que seus gerentes, os gerentes de outras lojas e da loja dele. Foi oferecido a ele ser gerente. Ele disse que não. Ele não abriria mão dos resultados que ele tem, porque como vendedor ele ganhava mais. Então,
Funcionários satisfeitos tendem a ficar mais tempo de casa, né? Depois de um bom tempo ele saiu e voltou de novo. Há maior probabilidade dos clientes já o conhecerem e ele conhecer os clientes. Ele tratava os clientes por nome, né? Ele era morador do bairro, então ele conhecia as pessoas. Ah, cara, então é simples, era só ser morador do bairro, conhecer as pessoas do bairro e vender. Não, lá já teve também outras pessoas que eram moradores do bairro, tinham bons resultados, mas né, não era igual o deste vendedor, que é o que foi dito aqui. Ele era uma pessoa amável, alegre, atencioso, né? Mesmo estando atendendo 4 ao mesmo tempo, mesmo tendo que fazer o dobro ou 4 vezes mais do que um outro vendedor em relação à movimentação, subir escada, descer escada, subir sapato, descer sapato, levar cliente para a fila de aprovação do pagamento lá e gerar papel e por aí vai, né? Então, cada vez mais os trabalhos são múltiplos aí para o vendedor, né? Então, como os funcionários estão satisfeitos, vão permanecer mais na empresa e dar melhor resultado. Essa relação parece ser aplicável ao sentido inverso. Clientes descontentes podem aumentar a insatisfação dos funcionários. Olha que questão, hein? Então, dependendo do serviço que é prestado, o cliente será descontente, mesmo o serviço sendo de excelência. Vou te dar um exemplo. Prova de trânsito para obtenção de CNH. Prova prática de trânsito. O examinador pode ter tratado com maior cordialidade, civilidade, explicando antecipadamente, falando de forma calma, falando o necessário, não tirando a atenção do condutor, embora a atenção é dele, né? Ele que tem que estar atento. Ninguém tira a atenção, você que deixou se retirar. Mas enfim, argumentando, explicando, falando a falta quando ela ocorreu, o que deveria ser feito, sendo claro na sua comunicação, tendo uma comunicação objetiva, sendo ético. E por mais que ele tenha feito isso, o candidato, porque depende mais dele do que qualquer outro fator, ele foi reprovado. Ele sai da prova insatisfeito. Por mais que o atendimento tenha sido cordial, tenha sido todo dentro de um padrão estabelecido. Claro que muitos com bom senso, mesmo obtendo a reprovação, reconhecem que foi fruto, né, do seu mau preparo, de algum contexto externo que tenha ocasionado, porque o trânsito é assim, né? Às vezes você está dirigindo, aparece alguém, aparece um animal, um outro carro tem um comportamento brusco, errado, e você acaba sendo penalizado. E isso é viver em sociedade, né? Nós somos penalizados ou beneficiados pelo comportamento do outrem, de outra pessoa. Então, clientes descontentes aumentam a insatisfação também dos funcionários. Por isso a importância da organização, blindar também os seus próprios funcionários. Funcionários que mantêm contato regular com os clientes relatam quando estes se comportam de forma rude, insensível, irracional. Então, o que era feito, por exemplo, nesta prova do Detran, no estado de Goiás? Tinha o diretor da banca examinadora. Depois de feito o atendimento com o candidato, qualquer outra reclamação seria feita com o presidente da banca, não é para o examinador. Porque o examinador tinha que continuar os atendimentos dele, né? Ele tinha aí 10, 12 provas para fazer por período. Então, 12 provas de manhã, 12 provas à tarde. Nas bancas mais com maior quantidade de candidatos. Às vezes até mais, tendo que fazer 18, 21 provas cada período. Isso era normal, principalmente aos sábados. Isso eu digo do processo de uns 7 anos atrás, 10 anos atrás. Do ano de 2022, que é o ano que nós estamos. Então, isso blindava um pouco o examinador, né? Então, o examinador ele continuava o serviço dele e aí, porque boa parte dos problemas ali era mais o cliente querendo extravasar a sua raiva, suas frustrações, sua dificuldade financeira, mas dúvida quanto à falta, geralmente não tinham tanta, né? Porque o examinador falou, olha, você não deu a seta antes, você deixou o carro apagar, você está apertando primeiro na embreagem, depois no freio, né? E ao contrário, primeiro no freio, depois na embreagem.
você não está dando seta antecipadamente, você está sem o cinto de segurança, você não freou para o pedestre que estava posicionado em frente à faixa de pedestre, você não parou no pare, né? Você apenas diminuiu a velocidade e seguiu. Então, muitas vezes o cliente também é rude, ele é insensível, ele é irracional, e a sua satisfação no trabalho depende do quanto você é afetado por isso. Então, em função disso, é importante, né, em alguns serviços, no serviço público, às vezes o servidor público está ali abandonado. Ninguém blinda ele para isso. Existe uma lei, né, que você não pode destratar servidor público no exercício da função. Isso é uma lei. Então, ao descumprir isso aí, a pessoa pode ser conduzida. É claro que a pena não é algo tão assim severo, e não deve ser. O servidor público ele tem que estar preparado para essas situações, mas nem sempre ele recebe esse preparo, né? Ele é jogado na cova dos leões. Então, muitas vezes nós entendemos isso daí, né? Às vezes, por exemplo, o posto de saúde tem um médico, plantonista, para atender toda uma região. Não consegue atender, né? Olá, professora Betânia, tudo bem? De vez em quando tem acompanhado as lives de terapia lá da senhora, parabéns, viu? Parabéns pelo serviço realizado. Quanto é necessário, né, nós nos cuidarmos para poder cuidar do outro, para poder não dar trabalho aí nas organizações, né? É isso aí. Então, continuando aqui, queridos, satisfação com o trabalho e satisfação dos clientes. Então, muitas organizações, principalmente na área de serviços, em que a produção e o consumo acontecem simultaneamente, têm agido. É isso aí, Betânia, parabéns. Belo serviço aí. Procurar as terapêuticas para sermos melhor, né? Compreendermos melhor quem nós somos e a partir dessa compreensão podermos aí estar na plenitude do ser, né? Então, muitas organizações estão entendendo isso. Claro que nem sempre esse grau de consciência por parte das organizações ele ocorre de uma maneira, né, por consciência mesmo. Muitas vezes é porque os estudos comprovam do retorno financeiro maior, né? Então, organizações como TAM, Unimed, BV Financeira, a rede de postos de gasolina Ali, o Bradesco, dedicam-se, né, à satisfação dos seus clientes, né, tem todo um esforço de satisfação dos seus clientes com políticas e práticas nesta perspectiva. Estas empresas buscam a satisfação também de seus funcionários, porque não adianta eu ter um bom marketing, chamar o meu cliente, conseguir ganhar mercado, quando o cliente vem e encontra um gerente ruim, né? O cliente vem e não encontra uma empresa preparada para recebê-lo. Olha que absurdo. Um amigo meu de uma prática esportiva que eu realizo, ele me relatava, né? Ele é um senhor de idade, empresário em Goiânia, no setor de tecidos, né? Ele é representante comercial do setor de tecidos e representa uma indústria e vende aí para Goiânia, para o estado de uma maneira geral. Ele relatava, né? Porque ele tem uma empresa, um problema que ele teve na Caixa Econômica Federal. Perceba que ele recebeu uma ligação de um funcionário da Caixa falando para ele, senhor fulano de tal, por favor, gostaria de pedir para que o senhor retirasse a sua conta da nossa agência, pela forma que que o senhor nos tratou aqui, ou pelo problema que ocorreu, que ele pode até ter se descompensado, claro que não foi físico, né, foi verbal, mas não tirando aí a ação que o cliente teve, mas ela foi ocasionada pela empresa que não pôde atendê-lo, né? Não atendeu a uma demanda que não era uma demanda difícil de ser atendida, foi um erro por parte deles. Não foi um erro gerado pelo cliente. O cliente não foi lá e gerou um problema para eles.
Um problema que eles deram para o cliente e o cliente foi lá resolver e não resolveram. E aí o que acontece? O que ocorre em função disso? Depois ele foi para uma cooperativa de crédito financeiro, o Sicoob. Migrou para lá. Imediatamente o gerente já deu um crédito para ele poder fazer compras aí para poder a empresa, capitalizar a empresa ainda mais com produtos. Um tratamento totalmente diferente. Então não adianta você investir centenas de milhares, de milhões de reais em marketing, que na verdade é em propaganda e publicidade, né? Marketing é mais amplo do que isso, nós já falamos. Se na hora que eu chamo, com os meus clientes, eu chamo de momento da verdade. Quais são os momentos da verdade na sua empresa? Quando o cliente tem contato com a sua empresa. E sobretudo quando o cliente tem um problema com a sua empresa. Porque a sua empresa existe para resolver os problemas do cliente. Então, as empresas têm percebido isso. Têm percebido que satisfazer os seus funcionários é uma forma de agradar o melhor caminho para os clientes estarem satisfeitos. Então, nesse sentido, focam na satisfação dos funcionários, medem essa satisfação, criam objetivos. E isso vai ocasionar também em ter clientes mais felizes. Empresas tendem a contratar pessoas que são mais alegres, que são mais gentis. E recompensam, reforçam, estímulo positivo estas atitudes. E tentam criar um clima, um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho positivo para a solução dos problemas. E avaliam, quem não mede não gerencia. Então, avaliar regularmente tanto a satisfação dos funcionários quanto dos clientes. É constante as pesquisas de opinião. Então, pesquisas mostram uma relação negativa consistente entre satisfação e absenteísmo. Mas essa correlação varia de moderada a leve. Então, ela é menor, mas está presente. Então, embora faça sentido que funcionários insatisfeitos são mais propensos a faltar no trabalho, existem outras coisas a serem consideradas, que não só a insatisfação dele. Doença, por exemplo. Então, aqui, pessoal, é uma realidade das empresas americanas, tá? Isso aqui tem até um pouco de preconceito nesta fala aqui presente. Mas o que as empresas americanas dizem? O abono de faltas por motivo de saúde, a legislação americana é outra, tá? É outro contexto. Então, tá bem pontuado isso daqui. Então, o abono de faltas por motivo de saúde, lá nos Estados Unidos é uma coisa, aqui no Brasil é outra, aqui é lei, aqui é obrigatório. Mesmo este abono em pessoas que estão satisfeitas com o trabalho, acabam estimulando essas pessoas a faltarem mais. É algo que a cultura norte-americana, através de alguns artigos, evidenciou. É o artigo 9º, tá? Se vocês quiserem ter acesso à pesquisa, é essa daqui, tá? Os efeitos, o absenteísmo e os efeitos aí da satisfação no trabalho. Então, você pode estar satisfeito com o seu trabalho e assim, mesmo assim, querer emendar um fim de semana se essa ausência não lhe custar uma penalidade, a indústria do atestado médico. Então, vários empregos alternativos estão à disposição. Os funcionários insatisfeitos apresentam índices altos de faltas. Porém, quando há poucos empregos disponíveis, a taxa de absenteísmo é igual à dos funcionários insatisfeitos, que é um pouco a realidade do nosso mercado. O mercado está aquecido, tem mais emprego do que a gente procurando, embora essa realidade não esteja presente nem de perto na realidade brasileira. Mas se eu tenho muito funcionário, muita gente aí no mercado disposto a trabalhar, é fácil, tirar o colaborador que é ruim. Agora, quando você não consegue repor, isso é difícil. Você tem que... É uma das maiores queixas dos empresários, essa equipe aí. Mas também muitos empresários não são formadores de pessoas. Não formam equipes bem.
Então a relação entre satisfação com o trabalho e rotatividade é mais forte do que esta anterior, satisfação e faltas e absenteísmo. Então, comprovando a regra numa pesquisa realizada com médicos que atuam no programa de saúde da família, verificou que quanto maior a satisfação deles, tendo em conta fatores como capacitação, tempo de locomoção até o trabalho, os materiais utilizados, menor é o nível de saída. Por que é que a empresa de construção civil investe, as inteligentes investem nisso daqui? Capacita o trabalhador, capacita às vezes a família do trabalhador, a esposa do trabalhador faz curso na empresa. Às vezes de artesanato, para ter uma segunda renda. Tem curso para casais. Sim, já vi curso para casais. Para como construir um lar em harmonia. Né? Enfim, os mais variados cursos. Capacita. Gestão do tempo, gestão financeira. Tem empresa que dá locomoção. Né? Por exemplo, a Saniago aqui em Goiânia tem ônibus que fazem uma rota e pegam os funcionários operacionais. A própria Universidade Estadual de Goiás, há 10 anos atrás, não, 10 anos atrás, tinha um ônibus que levava os professores de Goiânia para sair da Zefego, ali no setor Vila Nova. Os professores deixavam o carro no estacionamento da Zefego, tinha um ônibus que levava até a unidade de Anápolis. Era maravilhoso. Embora o ônibus fosse velho, assim, não tivesse tantas condições, ao longo do ano quebrava aí por semestre umas 3 vezes. Era algo muito importante para os professores, porque descansavam um pouco nesta 1 hora. O ônibus demorava 1 hora para sair de Goiânia para chegar em Anápolis. Então ele ia bem devagar, por mais que tinham essas quebras, isso daí tudo, os professores gostavam muito, porque podiam descansar, o trânsito pesado, né? Uma série de fatores que ajudavam. Então, às vezes a empresa ajuda nesse sentido, né? Então a locomoção até o trabalho, o EPI utilizado, que é talvez um EPI, tem empresa que quer economizar no EPI, né? Então compra um EPI que é inadequado, que os colaboradores não gostam de usar, que machuca, que atrapalha a produtividade dele. Sem observar, se não tem outra alternativa, ok, o que não tem alternativa, resolvido está. Mas existem às vezes alternativas presentes, um EPI mais barato, um EPI de melhor qualidade e não tão oneroso para a empresa, porque ela sempre vai estar olhando essa equação, né? Então, tempo de locomoção, um tempo bacana, materiais utilizados, tudo isso diminui que o colaborador saia da empresa. Rotatividade, né? Então, a relação entre satisfação e rotatividade também é afetada pelo aquecimento do mercado de trabalho, pela perspectiva de encontrar outros empregos. Então, se é apresentada ao funcionário uma proposta de emprego não esperada, a insatisfação com o trabalho é menos preditiva da rotatividade, pois este empregado tende a sair mais em razão desse puxão de fora, deste outro emprego que está lhe atraindo, do que do empurrão de dentro, do que a empresa está mandando ele embora, do que o emprego atualmente. Então, por isso é importante olhar o contexto, né? O que está acontecendo para esse colaborador estar insatisfeito ou está saindo por outras razões. Então, às vezes ele está saindo não é porque ele está insatisfeito. Nós estamos com... Por isso que é importante analisar indicador dentro de um contexto. Porque você olha só o indicador rotatividade e verifica a rotatividade está alta da nossa empresa em relação a outras empresas. Essa comparação entre indicadores. Mas o mercado está muito aquecido. Então é por isso. Mercado muito aquecido, os colaboradores saem para encontrar outras oportunidades dentro do mesmo mercado. Então, da mesma forma, a falta de satisfação no trabalho se traduzirá em rotatividade, mas provavelmente quando o mercado estiver aquecido. Então, falamos sobre isso. Outra questão. Quando o funcionário tem um elevado capital humano, você é um funcionário com mais capital humano. Ele tem mais educação, mais formação, mais qualificação, mais experiência.
a probabilidade de que a insatisfação no trabalho se traduza em rotatividade é mais alta. Por quê? Porque esse colaborador ele tem mais acesso ao mercado, né? Então, eles têm mais alternativas disponíveis. Estudos mostram isso, não é da boca para fora. O que eu estou dizendo aqui, as afirmações são comprovadas em estudos analisados pelos pares, publicados em revistas de renome. A insatisfação no trabalho e as relações antagônicas com os colegas também são causadoras de muitos comportamentos que as organizações consideram indesejáveis. A sindicalização, né? Então muitas empresas, muitas indústrias não gostam da sindicalização por parte, né? Mas inclusive alguns autores, né, colocam até no grau de outras tão muito mais graves, né? Uso de drogas, consumo de álcool, furto, impontualidade. Então isso tudo também é ocasionado, né, tem essas relações antagônicas. Então os pesquisadores defendem que esses comportamentos são indicadores de uma síndrome de algo maior, que é chamado de desvio de comportamento no ambiente de trabalho, ou afastamento do empregado. Isso também é explicitado no artigo 12. Então, se os empregados não gostam do seu ambiente de trabalho, isso tem consequências, vai ter reflexo. De alguma maneira eles vão agir. Não sabemos como, mas terá uma reação. Então o empregado pode pedir demissão, pode utilizar o horário de trabalho para navegar na internet, para levar material da empresa para casa. Eu me recordo, né, eu sempre disponibilizei muito material para os alunos. No final, um aluno imprimiu todos, fez uma apostila enorme de uma disciplina que eu ministrava, que gerava muito material. Tínhamos artigos semanais, muitos slides, bem o estilo que nós trabalhamos. E ele imprimiu para ele e para outros lá, vários. E aí um colega questionou lá e eu estava presente, o professor acabou ouvindo. Ele falou, não, eu trabalho no órgão público lá, o salário é baixo, mas a impressora é boa. Então, às vezes, ele não pede demissão, mas ali o trabalho é um horário que ele estuda, que ele navega na internet, que ele leva materiais do trabalho para casa, ele leva, né, pequenas coisas aí para o... Então, são ações que também são indevidas. Então, os trabalhadores que não gostam do seu trabalho podem se vingar de várias formas. Podem ser formas criativas, né? Controlar apenas uma forma de comportamento, uma política de controle de faltas. Isso pode continuar, né, não indo na raiz do problema. Então, querer controlar as pessoas, querer adotar uma política de faltas, não que você não tenha que ter uma gestão com controle, não tenha que estabelecer políticas, mas é importante entender o que está por trás desses comportamentos. Por isso, a conversa, a pesquisa interna. Então, para controlar eficazmente todas essas consequências já apresentadas indesejáveis em relação à satisfação do trabalho, a insatisfação do trabalho, os empregadores, né, os gestores devem atacar a fonte, o problema, que é a insatisfação, e não o comportamento que ele está tendo a despeito, a partir da insatisfação, né? Então, eu estou querendo controlar a falta, mas por que ele falta? Nós já tivemos absenteísmo ligado a doenças recorrentes respiratórias, porque o EPI era inadequado. Então o colaborador estava insatisfeito com o EPI, deixava de utilizá-lo, respirava fuligem da madeira, tinha problemas respiratórios e outros, e acabava faltando muito mais. Gerou melhores EPIs, acabou o problema, diminuiu muito o problema. Então, muitos dos nossos gestores se fazem de cegos, né? Não se tocam, não compreendem o que está acontecendo. Apesar das provas escancaradas, não estão nem aí para essa satisfação dos trabalhadores. Outros superestimam, acham que os trabalhadores estão satisfeitos, não tem problema não. Isso é tão recorrente, pessoal, tão presente, né? Mas é necessário recursos humanos que estiver fazendo o processo
gere uma conscientização, né, para que os colaboradores coloquem a verdade ali. Olha só, o artigo 13, né, o texto 13, em um estudo com 262 grandes empresas, 86% dos altos executivos acreditavam tratar bem os seus funcionários. Agora, quando você perguntava para os funcionários se eles eram tratados bem, caía para 55%. Então a percepção do gerente era uma, do colaborador era outra. Olha um grande trabalho que dá para ser feito aí, de trabalho de conclusão de curso, né? Um TCC ou um artigo. Analisar por um grupo de empresas de um mesmo setor, seria o ideal, como os colaboradores enxergam os gestores e como os gestores acham que estão tratando os colaboradores. Um outro estudo, 55% dos gestores acreditavam que a moral dos trabalhadores era elevada em suas organizações. E quando perguntava para os trabalhadores, para os colaboradores, 38% dos funcionários se declaravam satisfeitos com o trabalho apenas. Então, uma discrepância, né? Olha só, de 55% para 86%, de 55% para 38%. E aí, pessoal, nós temos os níveis, né, de satisfação com o trabalho. Porque, poxa, Carlos, tudo bem, falou, né, da insatisfação e das consequências dela. Mas quais fatores geram satisfação no trabalho? Vamos dar essa virada de página. Vamos falar agora na satisfação. Primeiro, trabalho intelectualmente desafiante, principalmente para colaboradores mais capacitados. Então as pessoas preferem trabalhar em locais que ofereçam oportunidades de aplicar o que elas sabem, né? Que ofereçam outras oportunidades de conhecimento, de aprendizado, uma liberdade de migração de um setor para outro, por exemplo, que recebam um retorno do seu desempenho. Fale, né, como está sendo, se tem métricas, apresente-as. Isso torna o trabalho mais estimulante, mais desafiante intelectualmente. Nós precisamos desses estímulos. A acomodação mata qualquer processo. Os funcionários querem sistemas de remuneração e políticas de promoções justos, sem ambiguidade, sem, sabe, joguinho, que atendam ao que eles precisam, às suas necessidades e às suas expectativas. Por isso que é importante conciliar a expectativa com a realidade. Quando a remuneração parece justa em vista da demanda do cargo, do nível individual requerido destas habilidades, dos padrões vigentes no mercado, a satisfação é algo natural e o desempenho também segue, né? Outra questão, condições de apoio no trabalho, de suporte. Os funcionários querem um trabalho que seja seguro quanto a suporte. Nada pior do que você ficar dependendo da empresa e o processo não avança porque a empresa não resolve um problema que está presente. Então, proporcione conforto pessoal para realizar o trabalho, né? Então entra aí nas questões físicas também, iluminação, a cadeira que ele senta, a mesa que ele trabalha, o computador que ele utiliza, questões de ergonomia e etc. Então a maioria prefere trabalhar próximo das suas casas. Então, se tem como fazer a remoção, se tem como fazer uma adequação, né, faça. Trabalhar, amanhã eu vou falar com os alunos de gestão da qualidade sobre 5S. Então, trabalhar em instalações limpas, utilizar equipamentos modernos, um mobiliário moderno, com equipamentos e ferramentas adequadas. Não estamos falando de luxo, né? Mudar toda a empresa, tá? Contratar um arquiteto, se for possível, contrate, né? Um profissional especializado, um decorador especializado, porque as coisas não são por acaso. Então, esteja atento a isso. Qual a imagem que você quer passar? Tem empresa que quer passar uma imagem de moderna e os equipamentos não são modernos. De velocidade, os equipamentos são lentos, né? Então, vai enganar ninguém com isso, né? E não vai gerar satisfação nem dos colaboradores nem dos clientes. Colegas dispostos a ajudar. Qual o conceito que nós falamos sobre isso? Cidadania organizacional.
Então as pessoas recebem do trabalho mais do que o dinheiro ou os resultados materiais. A sua organização tem ambientes para isso, para compartilhamento de ajuda mútuo. Então o trabalho é também uma oportunidade de interagir com as pessoas, estimular essa interação. Então não é surpreendente que um ambiente de trabalho que tenha pessoas amigáveis, que ocorra uma colaboração entre essas pessoas, isso gere satisfação no trabalho. Este era um ambiente muito presente no nosso curso de administração, sabe, pessoal? Os professores se davam muito bem, um ambiente muito colaborativo, um auxilia o outro. Perdemos peças importantíssimas nesse cenário de colaboração, né? Sobretudo por aposentadoria. Então, o professor Valdir, que era um baluarte do nosso curso, o professor Eduardo, tanto a professora Maria Aparecida e tantos outros, professor Francisco, professores que nos ajudaram muito, né, a chegarmos aonde estamos. Então o comportamento da chefia também é importante. Eu brinco que a gente não deixa a empresa, deixa os nossos chefes. Então o comportamento da chefia também é um dos principais fatores de satisfação. A satisfação dos funcionários é maior quando ele reconhece que o seu superior imediato também tem uma atitude respeitosa, compreensível, amigável, elogia, dá feedback, ajuda, ouve opiniões dos subordinados, mostra interesse pelo que é dito, não entra no ouvido e sai no outro. Então também são práticas importantes. Finalizamos aqui esta aula 7, aqui ficam a bibliografia, os artigos utilizados. Eu disponibilizei uma lista desses artigos para todos vocês. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos fazer uma mudança, né? Nós trabalhamos a parte do indivíduo, agora nós vamos trabalhar o contexto organizacional. Bom? Então era isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.